Olá, continuando o curso de álgebra vetorial, recapitulando as coisas que já foram faladas sobre vetores, álgebra vetorial. Vamos falar aqui um pouquinho dos tipos de vetores, coisa que já foi falada em vídeos passados, mas para poder fazer uma revisão. Primeiro tipo de vetor é o vetor nulo. O que é o vetor nulo? Ele representa zero assim com uma setinha em cima. É o vetor que tem origem em A, extremidade em A. Legal? Segundo tipo de vetor é o vetor unitário. O vetor unitário é todo vetor que tem um módulo igual a 1. Legal? Ou norma igual a 1. Que o tamanho dele é 1. Então ele é um vetor unitário. O que é o versor? O versor é um vetor unitário. Então o tamanho desse versor aqui, ó, o módulo dele é 1. Que tem a mesma direção e mesmo sentido de um outro vetor. Por exemplo, se eu quiser saber o versor legal, o linha vai ser o U dividido pelo módulo dele. Olha lá. Porque se esse cara aqui tem um tamanho U, se eu dividir pelo tamanho dele aqui, ó, vai dar tamanho 1. Então ele vai ter o mesmo, esse vetor, o linha aqui é o versor de U. Então ele tem tamanho 1, legal, esse cara aqui, e ele ainda continua tendo a mesma direção, o mesmo sentido que o U. Legal, esse U linha. Beleza? Vetores opostos. Vetores opostos, o que vai acontecer? Se eu tenho o vetor A, se eu tenho o vetor AB, legal, que é dado pelo vetor U, e aí, ó, o vetor U é o vetor AB. Se eu quiser saber o oposto de U, ele é menos U, que ele é o vetor BA. Veja que trocou o sentido. Veja que a direção é a mesma, eles são paralelos, legal? Eles são paralelos, legal? Na verdade, era para botar um aqui e ele aqui em cima, aqui dele aqui, voltando. Só que eu joguei para o lado para a gente poder ficar mais didático. Então, olha só. Esse aqui eu tenho o vetor U, que é AB. Então, o vetor menos U é BA. Então, aqui ele começa em A, termina em B. O oposto, ele tem que vir ao contrário. Ó. Ele tem que vir de começar em B, terminar em A. Então, ele é o menos U. Então, olha só. O vetor AB é a mesma coisa que o vetor BA com menos na frente. Lógico. Por quê? Porque aqui, ó, se eu trocar o sinal aqui, eu estou trocando a direção. Para permanecer igual, eu tenho que multiplicar por menos. Aqui, ó. Veja que aqui é final menos inicial. Vai dar B menos A. Não é isso? Aqui, ó, vai dar B menos A. Aí aqui, ó, esquece esse menos aqui. Aqui, o vetor BA é A menos B. Mas quando eu multiplico por menos 1, vai ficar B menos A também. Porque vai trocar o sinal tanto do B quanto do A. Legal? Aí vai ficar a mesma coisa. Legal? Então, se eu fazer aqui ó, o vetor AB, se eu quiser fazer o oposto dele, vai ser o quê? Vai ser o BA. Legal? Show de bola? Show? Todo mundo vê? Se ficou alguma dúvida, depois é só responder lá nos comentários que eu vou estar tirando dúvida. Vetores paralelos. Vetores paralelos, os vetores têm a mesma direção. Então, se eu tenho um vetor V, que é paralelo ao U, quer dizer que existe um valor K, um escalar K, e quando eu falo de escalar é um número real, legal? Então, existe um escalar K que é multiplicado por um vetor da outro. Pode ser que o V, se ele for maior um pouco que o U, ou menor, eu posso dizer que o V é um K vezes o vetor U, legal? Show de bola? Então, por exemplo, esse aqui pode ter, aqui não tá, né? Mas pode ter o dobro do tamanho desse. Então, aí, se eu multiplicar o U por 2, o vetor U por 2 vai me dar o V. Pode ter também sentido oposto, legal? Aí eu tenho que multiplicar por menos. Aí, então, se eu tiver dois vetores paralelos, existe um K, um escalar K, que eu não sei quem é, que é multiplicado por um vetor da outro, legal? E aí, esse produto aqui, ó, a gente chama de produto por um escalar. Vai existir o produto escalar, que é o produto de dois vetores, que vai me resultar em um número, e existe o produto por um escalar, que é o produto de um número escalar por um vetor. Legal? E o produto escalar é o produto de dois vetores. Viu que tem a diferença bem sucinta entre um e outro. Aqui é produto por um escalar é uma coisa e produto escalar é outra. Legal? Produto escalar é o produto interno. Produto por um escalar é esse aqui. Legal? E aí a gente vai falar de vetores no R2 e no R3. Eu vou dar um começo de falar de vetores no R2 e no R3. E no próximo vídeo a gente vai falar de algumas operações com vetores e recapitular a parte de vetores no R2 e no R3.
vetores no R2 e no R3. Vetores no R2, por que R2? R2 é o plano, legal? E R3 é o espaço. Então, a gente vai ver vetores no plano, 2D, e vetores no espaço, 3 dimensões. Legal? Então, como é que é isso? Eu posso encaixar o vetor no plano, legal? Porque você veja que o vetor, ele, na verdade, a gente pode escrever ele como uma diferença de pontos. A gente viu aqui que o vetor, a gente pode escrever ele, ó, tá no aqui, ó, como o vetor U é o vetor AB, que é B menos o A. A gente pode escrever ele com uma diferença de pontos. Então, na verdade, quando a gente está falando de pontos, a gente pode estar trabalhando no plano, no R2, legal? Ou no R3 também, legal? Então, olha só, encaixando o vetor aqui, ó, o vetor U no plano, na verdade, o vetor, como ele é diferença de pontos, quando eu estou falando de vetor no plano, na verdade, ele vai representar diferença de pontos, diferença de pares ordenados. Então, o vetor no R2 vai ser um par ordenado. E no R3 vai ser uma terna ordenada, que vai ser uma diferença de pontos no R3. Legal? Então, um vetor no R2, veja que o R2 é o conjunto de todos os pontos x, de todos os pares ordenados x e y, tal que o x pertence a reais e o y pertence a reais. Ó. Veja que é o eixo x, o eixo y, estou trabalhando aqui no R2. Legal? Então, o vetor v no R2, ele é representado pelo par ordenado AB. Legal? Veja que aqui já está a diferença de pontos. Ó. Então, se eu tenho o vetor aqui, ó, U, que é o vetor AB, legal? É B menos o A. Legal? É B menos o A. Então, veja que foi tudo o que foi falado antes, você já consegue perceber aqui, ó. Então, eu estou fazendo uma diferença de pontos. E o vetor no R3, um vetor V aqui, ó, no R3, ele representa pelo uma terna ordenada. Legal? Veja que, mas aqui o vetor U não vai ser o vetor AB, que é B menos o A, não vai dar uma diferença de pontos no espaço. Por que aqui só está um terno ordenado e não está a diferença de ternos ordenados? É porque esse vetor aqui, ó, a gente já representa ele, legal? Já como já ter feito essa diferença. Legal? A gente já pega, já feito essa diferença. Por exemplo, se eu colocar um vetor assim, ó, eu tenho um vetor U, legal? Um vetor U, que ele pode ser escrito da seguinte forma. Ele pode ser escrito pelo o par ordenado 1, 2. Aqui eu vou pegar um vetor no R2. Ó. Isso aqui é um vetor no R2. E o vetor V, dado pelo par ordenado 3 e 5. Legal? Show de bola? E aí, se eu quero fazer o vetor U mais o vetor V, isso aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar esse com esse, legal? Esse vetor com esse aqui. Show? Vai ficar o vetor que vai ter a abscissa 4 e a ordenada esse aqui com esse aqui, 7. Show? Legal? Então, veja que a soma de dois vetores também resultou em um par ordenado. Agora, se eu pegasse assim, ó, tem o vetor U, que é dado pelo vetor AB. Show? E o ponto A, ele é a seguinte situação, ó. Ele é o ponto que tem par ordenado 0 e 1. E o ponto B tem par ordenado 2 e 3, por exemplo. Quem é o vetor AB? O vetor AB, que é o vetor U, é o ponto final menos o ponto inicial, que é B menos o A. Show? Só que B menos o A, 2 menos 0 dá quanto? Dá 2. E 3 menos 1 dá quanto? Dá 2 também. Olha lá. Então, veja que eu somei dois vetores, que a gente vai ver com calma. Eu somei dois vetores e resultou em um outro vetor. Show? Resultou em um outro vetor, que é um par ordenado. E eu fiz um vetor aqui, legal, o vetor AB, que na verdade também deu um par ordenado. Então veja o que você está vendo. Que qualquer situação que a gente faça, em soma vetores, ou escrever um vetor, eu vou estar trabalhando com pontos. Legal? Show? Então o que vai acontecer pra gente? O que vai acontecer aqui pra gente aqui?
eu vou ter vetores no R2 e vetores no R3. Legal? Como é que eu posso escrever o vetor no R2? Eu posso escrever ele da seguinte forma. O vetor U, que é representado pela seguinte forma. O vetor AB é a diferença de pontos. É o B menos o A. Show? Eu posso escrever o vetor na base canônica. Legal? O que é o vetor na base canônica? É o vetor que está sobre o X unitário. Esse aqui é o I. E o vetor I da base canônica. Aqui, ó. O vetor J, ele vai sempre estar aqui, ó, sobre o Y. Legal? Assim como no R3, ó, tá vendo? Ó? Eu posso ter até vetores no R4, 5, 6 que a gente não consegue visualizar. Só que a gente consegue fazer álgebra. Legal? Aqui, ó, a gente vai trabalhar o nosso curso no R2 e no R3. Então, ó, veja que aqui o vetor no R3, os vetores da base canônica é o vetor I, aqui é o I, tá? O I sempre acompanha o eixo X, o J sempre acompanha o eixo Y e o vetor K sempre acompanha o eixo Z. Veja que aqui é o X, aqui, ó, eixo X, o I está acompanhando, beleza? Está sobre ele. Aqui o eixo Y, o J, tá vendo? Show? Então, ó, esses vetores I, J, K, aqui no R2 só tem IJ, no R3 tem IJK, são vetores da chamada base canônica. Legal? Eu posso escrever um vetor como combinação linear desses vetores da base canônica. Legal? E o que tem mais esses vetores? Esses vetores são unitários. Legal? E eles têm uma característica muito especial, porque quando falar de produto vetorial, vai precisar de usar eles, entendeu? Então, basicamente, vetores no R2 e no R3 são vetores que a gente vai poder escrever ele no plano e no espaço. E, na verdade, no R2 o vetor vai ser um par ordenado, e no R3 vai ser uma terna ordenada. Legal? Então, eu posso escrever o vetor no R2 assim, ó. O vetor que tem a abscissa A e ordenada B, e o vetor no R3 assim, ó. Tem a abscissa A, ordenada B, e chama esse cara aqui de cota. Esse aqui é o eixo X, o eixo Y, e esse aqui é o eixo Z. É o eixo das abscissas, das ordenadas, e esse aqui da cota. Legal? Show de bola? E o R3, a gente pode escrever assim, ó. É o conjunto de todas as ternas ordenadas, legal? Onde X pertence ao reais, Y pertence ao reais e Z pertence ao reais. Que vai dar isso aqui, ó, o espaço. Legal? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. Uma terna ordenada é um ponto no espaço, assim como um par ordenado é um ponto no plano. Legal? Show de bola? Eu sei que esse vídeo, às vezes, eu fui na hora de resolver a questão, o exemplo ali desfocou um pouco. Eu peço a colaboração de vocês, porque é bem complicado fazer vídeo assim. E obrigado, gente. Só mais um detalhe. Esse aqui é a origem, legal? Desse plano aqui é o par ordenado 00 e a origem desse aqui é a terna ordenada 000. Legal? Beleza? Obrigado. Até o próximo vídeo.